pedimos que o Senhor nos abençoe para que a gente possa ter concentração e que possamos acolher essa verdade no nosso coração e poder compartilhá-la para outras pessoas. Amém. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Então vamos lá. Hoje nós vamos estudar sobre uma das crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós cremos na morte e na ressurreição. A morte não é o fim, né? E nós vamos aprender isso aqui. Existe a crença, a Bíblia, ela retrata isso muito bem, sobre a ressurreição dos mortos. Um dia, todos os mortos irão ressurgir. Não é verdade a crença de que quando a pessoa morre, há um transporte imediato do seu espírito desencarnado para o céu. A Bíblia ela não fala isso. Essa não é uma verdade bíblica. Deus nunca disse isso. Ninguém quando morre vai para o céu imediatamente e nem para o inferno. A verdade é que a Bíblia, quando fala de inferno, ela fala de Sheol, ela fala de sepultura. Ela não diz que existe um fogo ardendo para sempre. Não existe nada disso. E quando existe a morte, a Bíblia fala que é um sono. Um sono, a pessoa está inconsciente. Ela não sabe o que está acontecendo ao seu redor. E um dia essa pessoa irá ressurgir. Então vamos aprender aqui. Porque a ressurreição é o retorno da morte para a vida. A pessoa que está morta, ela vai reviver, ela vai ressurgir. E essa é uma das nossas crenças fundamentais como Adventistas do Sétimo Dia. Nós cremos na ressurreição física, na ressurreição corpórea. E não que o espírito vai ressurgir. Mas a nossa carne, Deus vai fazer isso. Como que vai acontecer isso? Eu não sei. Mas se Deus está dizendo que vai acontecer, é porque vai acontecer. Amém? Então vamos lá. Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 19. Jó está no Antigo Testamento. Isso é interessante a gente ver, porque você sabe que Jó foi o primeiro livro que foi escrito da Bíblia, né? Não foi Gênesis. Gênesis está em primeiro lugar na Bíblia. Foi ordenado assim, né? Porque fala da criação do mundo. Então, colocou-se Gênesis na frente. Mas o primeiro livro a ser escrito, foi escrito inclusive pelo profeta Moisés. Moisés escreveu o livro de Jó. Foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. E interessante que nós vamos ler aqui uma passagem que fala sobre a ressurreição corpórea dos mortos. Mostrando para a gente que não é só um entendimento do Novo Testamento, mas um entendimento da ressurreição feita pelo patriarca Jó há muito tempo atrás. Está lá no livro de Jó, capítulo 19, os versículos 25 a 27, diz assim, preste bem atenção, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Observem que era o entendimento de Jó há muito tempo atrás. Ele falou, olha que coisa interessante, ele disse, revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne eu verei a Deus. Eu vou ver a Deus, eu mesmo, não outro. Minha carne. Ele está aqui expressando para nós a certeza de que um dia ele seria ressurreto, né? Então, ele iria ressurgir dentre os mortos de forma corpórea. Observe que eu estou sempre repetindo isso. Não existe na Bíblia nenhum aval para dizer que um dia o morto, ele ressurge, o espírito dele desencarnado e vai para o céu. Isso não existe. O que a Bíblia fala desde o Antigo Testamento, vocês estão entendendo? É que é uma ressurreição corpórea. O corpo vai ressurgir. Vai ser o retorno do pó da terra para a vida. Retorno da morte para a vida. Agora abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 11. Aí já é o Novo Testamento. Palavras do próprio Jesus Cristo. No livro de João, capítulo 11.
Marta. Marta disse que estava triste porque Jesus não estava ali e que se Jesus tivesse chegado a tempo, seu irmão não teria morrido. E aí Jesus falou: Marta, seu irmão há de ressurgir. Está no versículo 23, capítulo 11 de João 11, verso 23. Seu irmão há de ressurgir. E aí a resposta de Marta no verso 24 é: eu sei que ele vai ressurgir no último dia. E é verdade, ele iria ressurgir no último dia. Só que Jesus falou assim para ela no versículo 25 e 26: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E de todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E ela disse: sim, Senhor, eu tenho crido, no verso 27. Porque eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Observem vocês, prestem atenção. Observem vocês que aqui o próprio Jesus, as próprias palavras dele: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, preste bem atenção nisso, que essas palavras são muito doces aos nossos ouvidos. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele não está dizendo que é no mesmo dia que morrer, vai viver. Mas ele diz que aquele que vive, que crê nele, ainda que um dia morra, um dia viverá. Observe aí, João capítulo 6 agora. O que é que o próprio Jesus falou? Em João capítulo 6, versículo 37, ele disse assim: todo aquele que o Pai me dá, todo aquele que se entrega a ele, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Ao final do verso 39 ele diz, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 40, ao final do versículo 40 ele diz, e eu o ressuscitarei no último dia. Vocês acham pouco? Ele já falou 2 vezes. Aí no verso 44 ele diz, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Terceira vez que Jesus fala, ainda é pouco, né? Ele fala pela 4ª vez aí no versículo 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, olha a certeza que Jesus está nos dando aqui na Bíblia, repetidas vezes. Só nesse capítulo 6 de João, ele fala por 4 vezes que aquele que vem a ele, todo aquele que vai a ele em fé, ele o ressuscitará no último dia. Amém. Amém. Você crê nisso? Amém. Então fale forte. Amém. Amém. Sim, Jesus ressuscitará a gente no último dia. Aí o que acontece? Eu pergunto para vocês, de quantas ressurreições a Bíblia fala pra gente? De quantas? E aí? Olha, antes que você fale que Jesus ressuscitou algumas pessoas, então eu vou me adiantar, mas não são essas ressurreições que eu quero falar nessa manhã, não. Por exemplo, Jesus ressuscitou a filha de Jairo, o mestre da sinagoga. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, não é isso? Pois é, Elias ressuscitou aquele rapaz, mas eu não estou falando dessas ressurreições específicas, pontuais. Eu vou falar assim, eu vou reformular minha pergunta então. De quantas ressurreições em massa, vocês entendem assim, em massa? O que vocês entendem como em massa? Em multidão, né? Então pronto, e quantas ressurreições em massa a Bíblia fala? 2. Quais são as 2 ressurreições? Ressurreição. A primeira ressurreição. Como é chamada a primeira ressurreição? Ressurreição geral, né? E depois? Hã? Ressurreição dos justos e ressurreição dos ímpios. Se eu falar para vocês nessa manhã que a Bíblia não fala só disso. Aliás, eu vou falar o seguinte para vocês, provando na Bíblia, que não vai existir somente uma ressurreição geral.
São duas ressurreições gerais. Vamos comigo para a Bíblia? São duas ressurreições gerais. Então vai lá para João capítulo 5. A gente já está em João, né? Vamos para João capítulo 5, versículos 28 e 29. Agora eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, porque senão não vai valer a pena o estudo da manhã e você sair daqui e esquecer. Você tem que aprender, certo? Então vamos lá. João capítulo 5, versículos 28 e 29. As próprias palavras de Jesus são assim: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Olhem para cá. Olha o que Jesus falou. Não vos maravilheis disso. Ou seja, não fiquem assim espantados com isso. A verdade, Jesus fala, a verdade é que um dia todos, quando ele fala todos, são todos. Todos, um dia, todos. Ele fala, vem a hora, ou seja, vem um dia em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz. A voz de quem? De Deus. E sairão. Ou seja, um dia ele está prometendo que os mortos, que agora estão inconscientes, não ouvem. A voz de Deus vai penetrar no túmulo e vai penetrar nos ouvidos dos mortos e eles vão ressurgir. Aí diz aqui, ó, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. O que é a ressurreição do juízo? Da condenação eterna. Aqui, irmãos, é uma ressurreição geral. É uma ressurreição geral? Isso. Ó, se eu afirmar que aqui é uma ressurreição geral, eu estou afirmando que vai ser no mesmo dia. A ressurreição dos justos vai ser no mesmo dia que a ressurreição dos ímpios? Não. Não. Parem de ficar tímidos. Respondam. Vai ser no mesmo dia? Não. Vão ser em dias diferentes. Então eu posso dizer para vocês que vai haver duas ressurreições gerais. Correto? Eu não estou falando nenhuma heresia aqui não, irmãos. Podem ficar tranquilos. Não, eu sei disso. São duas ressurreições gerais. A primeira ressurreição geral é dos justos. Os justos. E quanto tempo depois vai ter a ressurreição dos ímpios? 1000 anos. Vamos lá para Apocalipse. Vamos ter certeza. Porque observem que nesses versículos 28 e 29, Jesus não está falando do lapso temporal entre uma ressurreição e outra. Ele está dizendo, não vos maravilheis disso. Vai ter uma hora em que todos que se acham no túmulo vão ressurgir. Uns para a vida eterna, ou seja, na sua volta, e uns para a condenação do juízo, né? Ou para a condenação. Ele fala para a ressurreição do juízo, ou seja, da condenação, que são 1000 anos depois. Mas ele está falando aqui, e a Bíblia é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? Que a gente tem que estudar. Aí a gente vai agora para Apocalipse e a gente vai tendo uma compreensão completa. Apocalipse capítulo 20, versículos 5 e 6 dizem assim, ó. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Eu estou aí no versículo 5, olhem para cá. Então, olhem bem, lá em João capítulo 5, presta atenção. Se você voar e esquecer, presta atenção. Não parar de prestar atenção, você me fala que eu repito. Mas eu quero que você aprenda. Lá em João capítulo 5, versos 28 e 29, ele diz: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos vão ressurgir. Uns para a vida eterna e uns para a ressurreição do juízo, ou seja, da condenação. Da vida eterna, os justos, a ressurreição geral dos justos será quando, na vinda dele, quando Jesus voltar. Agora, da ressurreição da condenação, ou seja, do juízo, vai se dar quando? 1000 anos depois. Por isso que ele fala
capítulo 20, versos 5 e 6, ele diz: os restantes dos mortos não reviveram. Que restantes dos mortos são esses? Dos ímpios. Porque quando Jesus voltar, os justos vão ressuscitar. Mas os restantes dos mortos não reviveram. Eles vão continuar mortos. Apocalipse diz. Então, quando Jesus voltar, os justos vão ressuscitar. Entendeu, Vanessa? Mas ele fala aqui em Apocalipse 20, verso 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem, quanto tempo? Os 1000 anos. Aí ele fala no final do versículo 5. Essa é a primeira ressurreição, que é a de justos. Versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, mas eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Amém? Então ele fala, a primeira ressurreição é dos justos. E os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Bem-aventurado e santo, felizes, abençoados são aqueles que têm parte na primeira ressurreição geral. Por quê? Porque é dos justos. A segunda ressurreição geral é para condenação. Ninguém quer ter parte, quer? Claro que não. Agora vamos ver a ressurreição geral dos justos? Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Do verso 13 ao 18, vocês podem ler depois em casa melhor. Mas ele, em outras palavras, Paulo está dizendo assim: eu não quero que vocês, irmãos, sejam ignorantes como aquelas pessoas que não têm esperança. Parece que ele escreveu para um povo naquela época de Tessalônica que toda vez que uma pessoa morria da igreja, uma pessoa que acreditava em Deus, morria, eles se desesperavam. Porque Paulo fala assim: eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos que dormem, porque a morte é um sono, como aqueles que não têm esperança. Vocês já foram para algum funeral de alguém que faleceu que não era cristão? Há desespero, há falta de esperança. Mas quando é alguém que é cristão, as pessoas dizem até logo, até breve, Jesus vai voltar, você vai ressuscitar. Todo mundo acredita nisso. Então é diferente. Reina a esperança no coração. Há sofrimento, tristeza, luto, dor, claro, saudade. Mas há esperança, a expectativa de que essa pessoa, você vai vê-la de novo. Então Paulo está dizendo aqui: eu não quero que vocês sejam ignorantes como aquelas pessoas que não têm esperança a respeito dos que dormem. Aí ele vai avançando e eu quero que você vá para o versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, e lá em 1 Coríntios 15 ele diz que a última trombeta, né? E aí ele fala: ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Vamos lá? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos levados, arrebatados ao encontro com Jesus, né, nas nuvens. E estaremos para sempre com o Senhor. E ele termina dizendo: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras de que há ressurreição dos mortos, que haverá ressurreição dos mortos. Então essa é a primeira ressurreição geral, que vai ser na vinda de Jesus. Nem antes, nem depois. A ressurreição geral dos justos é na vinda de Jesus. Quando Jesus estiver descido dos céus, ele vai parar nas nuvens, ele vai chamar e os mortos em Cristo ressuscitarão. Amém? Amém. Essa é a primeira ressurreição. Mas os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Porque os justos vivos vão ser levados para o céu. E durante 1000 anos, os restantes dos mortos não reviveram. Aí a segunda ressurreição é depois dos 1000 anos. Acabamos nosso estudo sobre ressurreições? Não. Não? Não?
duas ressurreições? Ah, não já falou de duas ressurreições? Mas eu queria saber de outra. Ah, de outra? Peraí, vamos lá. Tem gente aqui na igreja querendo saber de mais ressurreição. Será que a Bíblia fala de mais ressurreição? Não é possível. Vamos ver? Vamos lá, Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Capítulo 1, versículo 7. Enquanto vocês abrem, eu vou só lembrar para vocês. Lá no livro de João, capítulo 11, verso 11, Jesus está falando com os seus discípulos assim: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou para despertá-lo. Vocês se lembram disso? E aí, só para frisar que é uma questão de sono, hein, a morte. E aí os discípulos falaram assim: que alívio. Se ele dorme, está tudo bem, né? Porque ele estava tão doente. Mas como Jesus está dizendo que Lázaro está dormindo e vai para despertá-lo, aí Jesus viu que eles não compreenderam e falou claramente: Lázaro morreu. Por que antes ele falou que adormeceu? Porque para Deus, a morte não passa de um sono inconsciente. É como aquele que quando você está dormindo profundamente, que alguém vai, grita do seu lado, você não acorda, te sacode, você não acorda. Esse sono é pior ainda, né? Mais forte, porque é um sono totalmente de inconsciência. Mas a morte dos seus santos, Deus guarda o pó e protege. Porque quando ele voltar, ele vai ressuscitar. Amém? Amém. Mas, irmão, quer outra ressurreição. E nós vamos aprender mesmo que a Bíblia fala de outra ressurreição. E vamos lá, Apocalipse capítulo 1, verso 7 diz o seguinte. Todos abriram? Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Amém. Olha o que a Bíblia nos diz, presta atenção. Eis que vem com as nuvens. Quem que está vindo com as nuvens um dia? Jesus. E todo olho o verá. Como assim todo olho? Claro, é óbvio, daqueles que estiverem vivos. Os que estiverem mortos não vão ver Jesus voltando nas nuvens do céu. E os justos santos verão Jesus vindo lá das nuvens do céu? Sim. Calma. Muita calma. Você se lembra que no grande conflito diz que vai aparecer no céu uma nuvem como se fosse da mão de um homem? Que nuvem é essa que a gente vai ver? Os que estiverem vivos vão ver. Não é uma nuvem vindo com Jesus? E essa nuvem, quando ela for penetrando aqui na atmosfera terrestre, quanto mais ela for se aproximando, a gente vai vendo que é Jesus voltando com todos os anjos. Os mortos em Cristo não ressuscitaram ainda. Jesus vai aparecer, preste atenção nisso. Quando a nuvem pequenininha aparecer, que ela for se aproximando da terra e que os justos vivos virem essa nuvem, os justos mortos ainda estão mortos. Então preste atenção, os justos, mortos, ainda não estão vendo Jesus voltar. Vocês estão entendendo isso? Aí vai ter um momento que Jesus vai parar na nuvem e vai chamar os justos mortos à vida. Mas observem que esse início, a vinda de Jesus, os justos não vão ver ainda. Vocês estão entendendo, gente? Só quando ele chamar a existência, quando ele parar aqui já na terra, que ele chamar, aí os justos, quando acordarem, já vão ver Jesus voltado. Voltado tá horrível. Jesus tendo voltado já. Vocês entenderam? Mas o início, a vinda de Jesus, aquela nuvem se tornando grande, se aproximando, os justos mortos não vão ver também. Mas vão ter pessoas que vão ver, além dos justos vivos. Porque aqui no versículo 7 diz: eis que vem com as nuvens e todo olho verá, dos que estiverem vivos. Até os justos mortos não vão ver. Vocês compreendem? Mas está dizendo que todo olho o verá, dos que estiverem vivos. Ah, tem uma observação aqui, que é o seguinte: até quantos o traspassaram? Espera aí. Quem foi que traspassou Jesus? Quem foi que pregou ele na cruz? As mãos, os pés? Quem
os soldados, né? E a gente imagina que Herodes podia ter feito alguma coisa, não fez. Pilatos lavou as mãos, né? Aqueles homens maus que estavam lá crucificando Jesus, o sumo sacerdote, tudo. Aí está englobando aí todos que o traspassaram, todos que riram dele, escarneceram dele. Mas um detalhe, gente. A gente não aprendeu que o restante dos mortos não reviveram até passarem os 1000 anos. Aqueles mortos maus, os ímpios, só vão ressuscitar depois de 1000 anos. Por que ele está dizendo que quando eles que vêm com as nuvens, todo olho verá, até esses homens maus que traspassaram? A Bíblia está se contradizendo? Não. Esses mortos ímpios não iam ressuscitar somente depois de 1000 anos? Como é que eles vão ver Jesus voltando? Significa então que tem lugar uma ressurreição especial. Se tiver caneta aí, comece a anotar, lápis, é bom vocês terem isso. Se quiserem depois eu mando para a Vanessa os versículos e vocês anotam, certo? Mas entendam, presta atenção. Se alguém voou aí, levanta a mão que a gente volta. Eu quero que vocês aprendam. Todo mundo está entendendo até agora? Tá, irmão Reinaldo? Então vamos lá. Eu gosto de sua animação, viu? Então vamos lá. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, todo mundo que estiver vivo. Mas aqui tem uma observação empolgante. Ele fala, até quantos traspassaram. Então significa que esses soldados, Pôncio Pilatos, Herodes, essas pessoas malvadas que participaram da crucifixão de Jesus, elas vão ressuscitar um tempo antes de Jesus voltar. Porque essas pessoas vão ver Jesus voltar. Antes dos justos ressuscitarem, eles teriam um lugar na ressurreição especial. Vocês estão entendendo? E isso é bíblico, André? A gente já viu Apocalipse 1:7. Agora vamos lá para o texto que Vanessa leu. Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12, versos 1 e 2. Não desistam não, vocês vão entender. Abram aí, Daniel capítulo 12, 1 e 2. Abriram? Diz assim: neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do seu povo, e haverá grande angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o seu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Vamos lá destrinchar esses versículos? Olha o que a Bíblia está nos dizendo. Nesse tempo, que tempo? Aqui dos versículos 1 até o 4 fala, vamos ler o 3 e o 4 também para a gente entender. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras desse livro, sela esse livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Aqui o contexto é dos eventos finais, dos últimos momentos da história dessa terra. Vocês estão prestando atenção? Então, nesse tempo, vai se levantar Miguel, o defensor dos príncipes do seu povo. Quem é o Miguel? Jesus. O arcanjo Miguel, que diz lá Tessalonicenses 4. Então, preste atenção. Nesse tempo, se levantará Miguel, ou seja, Jesus, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Falei do príncipe, perdão, dos filhos do teu povo. Agora vem cá. A Bíblia aqui está nos dizendo que se levantará Miguel. Você prestou atenção nisso, que Miguel vai se levantar? Se levantar porque ele estava sentado? Vamos lá para Daniel 7. Ele estava sentado, sim. Olha o que aconteceu no capítulo 7 de Daniel. Verso 9. Olha o nosso combinado. Se você deixou de entender alguma coisa, se avisa para eu repetir. Continuei olhando. Versículo 9, viu? Continuei olhando até que foram postos uns tronos. E um ancião de dias se assentou. O ancião de dias é Deus.
certo? Daniel teve essa visão do céu. Diz que foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou. A veste do ancião de dias era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã. Seu trono era chama de fogo e suas rodas eram fogo ardente. Versículo 10. Um rio de fogo manava, saía diante dele. Milhares e milhares o serviam, ou seja, os anjos, né? Muitos anjos. Miríades e miríades estavam diante de Deus. Qual é a frase seguinte? Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então, preste atenção na cena que Daniel teve, que lá no céu um dia se assentou o tribunal, eles se sentaram e abriram-se os livros. Que livros? Os livros de registros. E eles começaram o julgamento. E nós sabemos que o juiz investigativo começou em 1944, não é isso? Então, se assentou o tribunal e abriram-se os livros. Vocês estão entendendo a cena aqui do juízo, do julgamento de Deus? Aí chega Daniel no capítulo 12 e diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, porque ele estava sentado fazendo o quê? Julgando, não foi? E agora ele se levantou. Nesse tempo se levantará Miguel. Por que ele se levantou? Porque acabou o julgamento. Lá ele diz, se assentou e abriram-se os livros, né, do tribunal de Deus. E agora Miguel, a visão que Daniel tem é que ele se levanta. Quando ele se levanta, significa que o julgamento terminou. Se o julgamento terminou, significa dizer que o tempo da graça acabou. Quando Daniel diz aqui, Daniel 14, versículo 1 aqui, indica, faz a menção do final do tempo da graça. Que a gente chama de fechamento da porta da graça, né? O tempo da graça acabou. Miguel se levantou. Quando Miguel se levantou, é porque acabou o julgamento. Aí no versículo 12 ele diz assim, ó, muitos do pó da terra, olha o versículo 2, ó, muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para o horror eterno. Lembra as palavras de Jesus em João 5, 28 e 29. Qual é a diferença? Grande. Lá em João, capítulo 5, 28 e 29, Jesus fala assim, ó, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, você viu que eu grifei aqui uma palavra, né? Todos os que estão dormindo nos túmulos ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a condenação. Aqui Daniel fala assim, ó, Miguel se levantou, né, no versículo 1, e no versículo 2 ele diz assim, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para o horror eterno. Qual é a diferença? Não são tempos. Não tem diferença? Muitos não são todos. Ó, exatamente. Lá em João capítulo 5, 28 e 29, que são as duas ressurreições gerais, não é complicado não desistam não, entendam. Lá em João capítulo 5, Jesus falou assim, ó, não vos maravilheis disso, porque vai ter uma hora em que todos se acham nos túmulos, todos que estão nos túmulos vão ressuscitar. Uns para a vida eterna, que é na volta de Jesus, e outros depois de 1000 anos. Todos os ímpios vão ressuscitar, todos os justos vão ressuscitar na volta de Jesus. Ok? Ok. Só que aqui em Daniel capítulo 12, verso 2, preste atenção, diz assim, muitos dos que dormem, muitos não são todos, Entendi. muitos que se acham no pó vão ressuscitar, uns para a vida eterna e outros para o horror eterno. E quando é que isso vai acontecer? Um pouquinho antes de Jesus aparecer nas nuvens. Então vamos lá? Vamos lá. Olha o que vai acontecer. Vamos imaginar aqui um pouquinho uma cena dos últimos dias. Vai estar aquela confusão aqui na Terra, né? Terremotos, inundações, vai ter saído o decreto dominical, perseguições, mortes. Está entendendo? Tudo isso. Desespero, e os justos tendo que se esconder, tendo que, né? Aquela coisa toda.
E aí, então, o que vai acontecer? Vai sair o decreto de morte. Lembrem bem disso. Quando sai o decreto de morte, ninguém mais vai morrer. Porque Miguel já se levantou para defender os filhos do seu povo. E quando ele se levantar, é porque acabou o tempo da graça. E sabe por que cristão morre em perseguição? Cristão morre para dar testemunho da verdade. E é como se fosse semente. Vocês estão entendendo? Mas depois que Miguel se levantar no céu, que não vai haver mais conversões, continue o justo fazendo justiça e o ímpio continue fazendo injustiça, então para que seria de proveito a morte de algum justo? Então ninguém vai morrer. Quando sai o decreto dominical, vai ter perseguição e tudo, mas quando sai o decreto de morte, os ímpios todos vão atrás dos justos. Os justos não vão mais morrer. Vocês estão entendendo? Miguel vai ter se levantado e ele falou, está feito. Aí quando ele libertar o seu povo, sabe o que vai acontecer? A voz de Jesus vai entrar nos túmulos, vai penetrar nos ouvidos dos justos e eles vão ressuscitar. E muitos ímpios vão ressuscitar. Jesus está lá no céu, ele não voltou ainda, mas ele vai ressuscitar essas duas classes. Sabe qual é o nome dessa ressurreição? Ressurreição especial. A gente também pode chamar de ressurreição parcial, porque não é de todos. E a gente também pode chamar de ressurreição mista, porque vai ser mista de ímpios e de justos. Vocês estão entendendo? Quem estiver entendendo, levanta a mão. Todo mundo, que bom. Então vamos lá. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se alguém te perguntasse no capítulo 12 de Daniel, versículo 12, muitos dos que estão no pó da terra vão ressuscitar. Uns para a vida eterna, um para o horror eterno. Aí se alguém te perguntar assim, vem cá, mas aqui não é ressurreição geral não? Aí você vai dizer com firmeza não. Porque na ressurreição geral, só os justos vão ressuscitar quando Jesus voltar. E aqui eu estou vendo que vai ter gente que vai também ressuscitar ímpio. Então não é na volta de Jesus. Não é a ressurreição geral dos justos. Ah, André, não é a ressurreição geral dos ímpios não, depois de 1000 anos? Não. Porque aqui está falando de muitos que vão para a vida eterna. Então aqui não está falando de ressurreição geral dos justos, que é a primeira ressurreição, e da ressurreição geral dos ímpios, que é a segunda ressurreição. Aqui está falando de qual ressurreição? Ressurreição especial. E quando é ressurreição especial? Um dia antes. Pouco antes. Um dia não. A gente sabe. Um pouco antes. Diga assim, um pouquinho Antes de Jesus voltar. Certo? Um pouquinho antes. Quanto tempo não foi revelado? A gente só sabe que um pouquinho antes, me parece que no início da 7ª praga, o tempo da graça já vai ter terminado, Miguel já se levantou, já disse está feito, aí as pragas vão acontecer. No início da 7ª praga, quando Deus disser lá em Apocalipse, capítulo 16, verso 17, acho que é 16, 17, diz assim, está feito. Aí quando acabar o tempo da graça, o que vai acontecer? Vai haver ressurreição especial, ou chamada de parcial ou mista. Para que vai haver ressurreição especial? Não é uma boa pergunta? Vamos começar pelos ímpios. Aqueles que se esqueceram de Jesus, que brincaram com ele, que pegaram a coroa de espinhos e colocaram na cabeça dele, cravaram com pau, né? Empurraram, cravaram, chicotearam ele, que desdenharam dele, do sofrimento de Cristo na cruz, todos eles vão ressuscitar. Antes de aparecer a nuvenzinha no céu, um pouquinho antes, eles vão ressuscitar. Porque Deus vai fazer questão de que quando apareça a nuvem, que Jesus estiver voltando, esses ímpios vejam que era a verdade. E Jesus avisou isso, sabia? Para Anás e Caifás. Vamos lá para Mateus, capítulo 1. Teve uma ressurreição que eu esqueci de falar com vocês. Jesus, quando morreu na cruz, não teve terremoto? Isso, muitos mortos ressuscitaram.
aí os túmulos foram abertos dos justos. E quando Jesus, ao terceiro dia, ressuscitou, esses mortos justos ressuscitaram com ele no mesmo dia. Diz que foi uma multidão. E esses que ressuscitaram com Jesus, que ele levou para o céu, quando ele subiu para o céu, ele levou junto essa multidão de justos. A Bíblia não diz quantos, só diz que foram muitos. Diz que ele levou como um prêmio, como troféus para ele. Diz que esses mortos morreram, sabe por quê? Por causa da verdade. Que eles amaram a verdade, foram falar da verdade e foram mortos. Então teve essa ressurreição também em massa. Agora vamos para Mateus capítulo 26. Capítulo 26, verso 63, ó. 62. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Nada respondes aos que estão depondo contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Olha a resposta de Jesus, dando a certeza para aqueles homens que eles iam ressuscitar da ressurreição especial. Jesus falou assim no 64, ó: Tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Prestam atenção nesse detalhe. E vindo sobre as nuvens do céu. Então, quando o Filho do Homem estiver vindo nas nuvens do céu, esses ímpios vão ver. Se eles vão ver, é porque eles ressuscitaram antes, que é na ressurreição especial. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram. Então, quando ele vier nas nuvens, com poder, grande e glória, esses ímpios vão ver desde o início, porque eles vão ter participação na ressurreição antes, um pouquinho antes, ressurreição especial. Que a gente não sabe se é um dia antes, se é no mesmo dia, se é questão de horas. Um pouco antes, eles vão ressuscitar, para ver que era verdade, tá? Eu trouxe aqui até uns textos do grande conflito, mas eu não vou ler para você, para não ficar muito tarde. Mas ela fala que o orgulhoso Herodes vai estar lá, que ele vai ver que era verdade, com os Pilatos. E não são só, vou até consertar aqui, não vão ser só aqueles que viram o sofrimento de Jesus e escarneceram, mas todos quantos na história perseguiram o povo de Deus e contra a verdade de Deus, contra os mandamentos de Deus, esses Deus vai ressuscitar na ressurreição especial, um pouquinho antes para eles verem Jesus voltando nas nuvens do céu. E os justos que vão ressuscitar, quem são na ressurreição especial? Você prefere ressuscitar na geral, quando Jesus, se você morrer, né? Quando Jesus tiver voltado já e ele te ressuscitar, ou você quer ressuscitar antes, para ver desde o início? Eu quero Antes? Então vamos lá, vamos aprender quem são esses justos que vão ressuscitar um pouquinho antes? Quem quer saber? Eu quero. Só uma pessoa quer. Irmão, quando terminar eu te conto lá fora. Alguém mais quer? Sim. Então vamos ver. Apocalipse capítulo 14, verso 13. Que até aí eu achava, eu entendia que era só esses que maltrataram Jesus, que era Rúmeus, o diário, que ia fazer parte dessa ressurreição parcial. Entendi. Eu achava que era só. E o interessante é que muitas vezes a gente aprende errado no início, quando a gente entra aqui para estudar a Bíblia, a gente entende que a ressurreição especial, que é desses ímpios que o irmão está falando, é na volta de Jesus. Quando estiver voltando, eles vão ressuscitar para ver que era verdade e morrer de novo. Eu também Está errado pensava isso. assim. A Bíblia não fala isso. A Bíblia está mostrando para a gente que é antes. Porque, ó, eis que vem com as nuvens. Ele está vindo com as nuvens. Todo olho verá até o fim das passas. Se ele está vindo, é porque ele vai ressuscitar antes. Isso. Então, se está Entende? vindo, ele vai ressuscitar.
antes. Certo. Porque quando Jesus chegar, quem ressuscitar é só justo. A primeira ressurreição é só justo. Então, esses que traspassaram Jesus não pode ressuscitar na geral dos santos. Não pode. Ressuscitou antes. Um pouquinho antes. E alguns justos também vão ressuscitar antes. Que é o que a gente vai aprender agora. Ó. Vocês sabem que tem a tríplice mensagem angélica, né? A mensagem dos 3 anjos, não é isso? Pois é. Então, tem a mensagem dos 3 anjos. Temer a Deus é glória, pois Deus chegar a hora do seu juízo. E aí caiu a Babilônia. E a terceira mensagem é: se alguém adora a besta, a sua imagem, vai ter os flagelos de Deus, né? O receber a marca da besta é justamente a questão do domingo, que é um sábado falso. Então, adore a Deus, obedecendo os mandamentos de Deus, incluindo a observância do sábado. Deus está nos chamando a atenção a essa questão do sábado, que vai ser uma das últimas controvérsias, né? Sábado e domingo. Então, olha o que Deus fala através aqui da palavra inspirada. Ó, capítulo 14, versículo 3. No contexto da tríplice mensagem angélica, o que é que Deus, para botar cereja no bolo, fala no versículo 13? Se isso te interessa, preste atenção. Ó. Então, ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. Olhem para cá. Está falando da tríplice mensagem angélica que tem que ser dada ao mundo como os últimos recados de Deus para a humanidade. Não é isso? Temam a Deus, dê glória, a hora do juízo já começou desde 1844, que é o juízo investigativo. Jesus está voltando, ele morreu por você. Olhe, cuidado com a Babilônia, né? Os enganos da Babilônia, não é isso? Aí fala assim, ó, cuidado com o sinal da besta, receba o selo de Deus, que é o sábado, guarde os mandamentos de Deus. E aí está dando esse enfoque no sábado, sábado. Aí ele termina de falar na tríplice mensagem angélica e fala assim: bem-aventurados, abençoados, são todos aqueles que desde agora morrem no Senhor. Então, nesse contexto da tríplice mensagem angélica, todos aqueles que abraçam a mensagem do terceiro anjo, todos aqueles que guardam o sábado, que abraçam a mensagem do terceiro anjo, que está incluindo inclusive a reforma de saúde, eu abraço para a minha vida, eu aceito a mensagem do terceiro anjo. Se eu morrer, eu, André, que abracei a mensagem do terceiro anjo, morri agora, a Bíblia está me chamando de bem-aventurada. É a Andréa que está morrendo agora no Senhor. Por quê? Porque ela vai fazer parte da ressurreição especial. Todos aqueles. Agora eu vou precisar abrir aqui para você. E vou ler o seguinte para você. Ó. Eu quero que você se encante com isso, porque eu me encantei muito. Não é assim. Obrigada. Ó. Eu trouxe várias coisas aqui, mas eu vou ler. Vou escolher aqui. É porque eu botei em lugar de referência, eu tenho que procurar rapidinho. Até aqui, enfim, achei. Irmãos, preste atenção. Um pouco antes de Jesus aparecer nas nuvens dos céus, com poder e grande glória, vai ter a ressurreição dos justos. Muitos. Ressurreição especial dos justos. Abrem-se as sepulturas, e muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel 12:12. Diz assim: todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Vocês estão prestando atenção? Todos que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvirem o concerto de paz estabelecido por Deus. E todos que os traspassaram, ela fala dos ímpios que nós já falamos, para a gente não ficar muito tempo aqui. Mas ó, que livro. Grande conflito. No grande conflito, certo? Então vamos lá.
eu não quero que vocês fiquem com a cabeça bagunçada. Um pouco antes de Jesus voltar, um pouco antes de ele aparecer nas nuvens dos céus, com poder, grande e glória, vocês já entenderam que esses ímpios vão ressuscitar. Não são todos os ímpios, são muitos. E os justos não são todos, porque a gente sabe que a ressurreição dos justos é quando Jesus voltar. Mas um pouco antes, muitos justos vão ressuscitar. Quem são eles? Agora digam. Quem são esses justos que vão ressuscitar antes de Jesus aparecer? Quem abraçou a mensagem do terceiro anjo? Quando é que foi dada a mensagem do terceiro anjo? Pouco antes de 1844? Isso. Então, por exemplo, eu vou perguntar para você aqui para ver se você entendeu. O rei Davi foi um homem justo? Foi. Gente, o rei Davi foi justo? Foi justo. Morreu salvo? Sim. Claro, selado em Deus. Ele vai ressuscitar na especial? Não. Não. Sim ou não? Não, Não. Por quê? porque ele não morreu na casa do anjo, nem sei como. Ele morreu guardando sábado. Mas não foi no contexto da mensagem angélica, a tríplice mensagem angélica. Muito bem. Então o rei Davi vai ressuscitar em qual ressurreição? Geral. Geral, que vai ser quando? Na volta de Jesus. Certo? Na volta, não é antes, é na volta. Agora eu vou perguntar para você, vamos lá. Ellen White. Calma. Maria, a mãe de Jesus, ela crê em Jesus como seu salvador pessoal. Morreu, pronto. Ela vai ressuscitar na especial ou na geral? Geral. Geral também. Geral também, na volta de Jesus. Ela vai perder todo aquele evento, né, lindão, maravilhoso, mas ela vai ficar feliz que ela vai ressuscitar na geral. Vai ser maravilhoso, bem-aventurado que tem parte da primeira ressurreição. Perfeito. Mas observem que a especial, ela é especial. Por quê? Porque a pessoa que tiver parte da ressurreição especial, ela vai ter um presente que Deus vai dar. Presta atenção nisso, um presente, Deus vai presentear algumas pessoas. Na verdade, vou ser bem bíblica, muitas pessoas vão ter esse privilégio de ressuscitar e juntamente com aqueles que já estavam vivos, os justos, verem desde o início a volta de Jesus. Então esses que Deus vai presentear, ressuscitar para ver desde o início, são aqueles que nos eventos finais estão lutando com essa terceira mensagem aí, ó, do terceiro anjo. Agora vamos lá. Ellen White, que João está lá perguntando, ela vai ressuscitar, preste atenção de responder, na ressurreição especial ou na geral? Na especial. Uau, por quê? Tem certeza? Quer trocar a resposta? Não. E você? Eu acho que na geral. Na geral? Vamos lá, para tudo. Na especial, a Ellen White, ela fez parte do grande movimento adventista de 1944. Ela abraçou a mensagem do terceiro anjo. Isso. Ela que escreveu, inclusive, o livro Grande Conflito, nos conclamando a guardar a mensagem do terceiro anjo. Ela vai ressuscitar na ressurreição especial. Ela vai se unir a nós, que nós temos que estaremos parte nos eventos finais. Nós que aceitamos. Nós que aceitamos justos, vivos, participando do problema lá nos últimos momentos, terremoto, inundação, aquele conflito, a angústia de Jacó, tudo mais. Ela vai ressuscitar do pó da terra, vai se unir a nós, ela vai ter um presente dado por Deus, prometeu a ela. Ela vai ver Jesus voltando na nuvem do céu. Amém. Amém. Agora eu te pergunto, Guilherme Miller, ele estudou as profecias, estudou a Bíblia, teve a visão, entendeu tudo. Teve aquele grande desapontamento, depois foi entendida a questão das 2.300 saias de manhãs, o santuário será purificado, aquela maravilhosa profecia. Guilherme Miller vai ressuscitar na primeira ou na ressurreição especial ou na geral? Geral. Ou a dos ímpios? Isso aqui é só para poder a gente aprofundar o estudo. No livro primeiro dos escritos, Ellen White diz que, infelizmente, Guilherme Miller, ele aceitou a primeira e a segunda mensagem angélica. Quando chegou na terceira, porque sabe que ele era batista, né? Ele morreu sendo batista.
Ele estava quase abrindo o coração para a verdade do sábado, que é a terceira mensagem angélica, né? Mas diz que as pessoas que eram da igreja dele, que o influenciaram, ele já era idoso, já era doente, ele deu a vida pela causa do evangelho, mas aí diz que ele titubeou e terminou não abraçando a mensagem do terceiro anjo. Leonardo diz que Deus responsabiliza essas pessoas, né, por esse erro, mas que por toda a vida dele, porque ele amou a verdade de Deus, ela termina lá em 1 Escritos, no capítulo, dizendo que anjos poderosos guardam o pó desse homem e ele vai ressurgir no ressoar da última trombeta. Quando é que é isso? Na geral ou especial? Na geral. Então ele não abraçou no final da vida dele a mensagem do terceiro anjo. Então ele não vai ter esse privilégio de ver Jesus voltando nas nuvens do céu. Mas não interessa, ele vai ressuscitar na geral. E bem-aventurado quem participa da geral também, não é? Que é na volta de Jesus. Bom, vocês entenderam tudo? Hoje então nós estudamos sobre essas ressurreições. Vai haver então a ressurreição especial, que é um pouquinho antes da volta de Jesus. A ressurreição que vai ter na volta de Jesus, que é a geral dos justos. 1000 anos depois, a ressurreição geral dos ímpios. Na ressurreição, na volta de Jesus, voltou. Quem ressuscita? Só justo. 1000 anos depois, Jesus volta de novo, depois no milênio, com os justos aqui para a terra. Só quem ressuscita? Os ímpios. Agora, é a ressurreição antes de Jesus aparecer naquela nuvenzinha do céu. Vai ser uma ressurreição mista, porque vai ter justo e injusto. O injusto é todo aquele que participou do sofrimento de Jesus e todos aqueles que eram terríveis contra a verdade do povo de Deus ao longo da história vão ressuscitar. E os justos, quem serão esses da especial? Todos os que abraçaram a mensagem do terceiro anjo. Agora eu pergunto para você, a pergunta que não quer se calar. Desde 1844, né? 1843, 1844, que está dando aí, que foi a mensagem do terceiro anjo. Todos esses que morreram desde lá para cá, todo mundo que abraçou a mensagem do terceiro anjo vai ressuscitar em qual? Foi sem vigor. Vou perguntar de novo. Vamos lá, eu quero que vocês acordem. Porque é um presente de Deus e a gente tem que falar sobre isso. Vai ser um presente de Deus. Olhe bem. Preste atenção. Vou repetir. Antes de Jesus voltar nas nuvens dos céus, muitos ímpios vão ressuscitar aqueles que lutaram contra o Evangelho e Jesus na cruz ficaram brincando. Eles vão estar para ver que era verdade. Aí quando Jesus chegar, eles não vão aguentar e vão morrer. E só vão ressuscitar depois de 1000 anos. Entenderam? Agora os justos, que morreram abraçados com a fé do terceiro anjo, todos eles vão ressuscitar na especial. Amém? Amém. Todos eles. Então, se a gente aceitar de todo o nosso coração e vivenciar as mensagens angélicas, o que vai acontecer com a gente se a gente morrer antes da volta de Jesus? Dá para presenciar a volta. A volta de Jesus. Então, nós vamos ter parte na volta de Jesus. A gente vai ver desde o início. A gente vai ressuscitar e vamos ter o prazer de ver nossos irmãos que nunca passaram pela morte, que já é um outro estudo, 144.000, né? Profecia. E aí, esses justos vivos vão estar lá descabelados, vão estar lá de cinza, hein, Vanessa? Estamos escondidos nas cavernas, todo mundo lá naquela agonia, sabe, naquela dominical, todo mundo fugindo, e de repente vai ter um grande terremoto, bem fortão, qual nunca houve, e aí vai sair dos túmulos os santos vivos, né? Vão ressuscitar, e vai olhar para os justos lá vivos que nunca experimentaram a morte, vai se unir. E lembre-se que esses justos que vão ressuscitar já para a vida eterna. Não é isso que a Bíblia diz? Vão ressuscitar já perfeitos.
Ellen White não vai estar velhinha, doente, com problema respiratório, não. Vão estar perfeitos, você está entendendo? E vão se unir aos que estão imperfeitos ainda, os justos, vivos na terra, doentes ainda e tudo, e fracos, né? Cansados de tanto fugir, tudo. Mas é no piscar de olhos. Mas é uma questão de tempo, né? Porque quando Jesus aparecer, como diz, Piscar de olhos. no piscar de olhos, ao ressoar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão e nós, os que estivermos vivos, vamos ser transformados. Amém? Para encontro com o Senhor nos ares. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Amém? Amém. Então, de quantas ressurreições a Bíblia fala? Em massa. 3. Ressurreição especial, que é mista, de justos e injustos. Ressurreição geral, na volta de Jesus, só dos justos. E 1000 anos depois, ressurreição geral dos ímpios. Beleza? Beleza. Que Deus abençoe você. Amém. Que tudo isso não tenha sido só assim de forma técnica, que a gente aprenda e decore no nosso coração de que Deus está bondosamente, misericordiosamente guardando um grande presente para nós. Que a gente abrace essa verdade, que a gente se lembre dela, porque Ele está reservando esse privilégio para essas pessoas. Amém? Tem música especial? Não, né? Vamos ficar em pé, vamos orar? Pai, muito obrigada por essa verdade que é revelada a nós. Amém. Obrigada, nos ajude a abraçar todas as verdades bíblicas, para a gente poder caminhar nesse mundo escuro com segurança. Nos ajude, meu Deus, a nos afastar de tudo aquilo que não te agrada. Nos ajude a nos amar e a Ti sobre todas as coisas. Com perdão dos nossos pecados, pela multidão de Tuas misericórdias. Nos ajude a Te amar, a Te obedecer, a acreditar em tudo que o Senhor tem nos falado, tem nos impressionado a mente e o coração. E que no nosso dia a dia a gente se lembre disso. Obrigada por essa revelação, por esse presente que o Senhor está guardando para todos aqueles que amam a Tua vida. Fica com cada um de nós, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, as nossas famílias também. Nos dá um restante de sábado feliz e em paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém.